Paraná registra menor número de roubos em 17 anos. Queda no estado é de 66%. Com a inauguração de novos hospitais, Paraná se consolida como polo de saúde infantil no país. No Rio Grande do Sul, plantio de soja tem abertura oficial. Ato ocorreu em Júlio de Castilhos e o estado planeja cultivar quase 8 hectares na próxima safra. Presidente Lula recebe repatriados do Líbano. 229 pessoas chegaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Capital paulista, Belém, Fortaleza e Belo Horizonte vão ter segundo turno. Nova votação ocorre em 27 de outubro. Prefeitos bem avaliados são reeleitos e várias capitais definiram a eleição no primeiro turno. E você vai ver ainda, com 59,27% dos votos, Júnior de Abreu Bento, do Progressistas, faz história com a maior votação e é reeleito prefeito de Garopaba, no sul de Santa Catarina. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito boa noite, obrigado pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h01, horário de Brasília. E a gente começa falando que o Paraná registrou o menor número de roubos em 17 anos. A redução apurada até o momento é de 66%. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram o registro de 2.337 ocorrências de roubos nos primeiros 8 meses de 2024, contra 37.066 no mesmo período de 2007. Em relação ao ano passado, a queda foi de 24%. O número de furtos também teve queda. Para o secretário estadual de Segurança Pública, a redução nos índices de crimes contra o patrimônio é reflexo dos grandes investimentos do Estado na área e de uma presença cada vez maior das forças policiais nas ruas. Nós tivemos, de janeiro a agosto, nesse ano, o menor índice de roubos da história do Paraná nos últimos 17 anos. Saímos de uma faixa de mais de 50 mil roubos para 12 mil roubos. No Paraná, em 77 municípios, nós não tivemos nenhum roubo esse ano. De 2007 a 2008, a média de ocorrências de roubo no Paraná foi de 47 mil, com o pico registrado em 2016, quando 59.138 crimes do tipo ocorreram em todo o estado. Se comparado, o número daquele ano com o de 2024, a redução é ainda mais significativa, 79%. É importante salientar o grau de violência que o marginal emprega quando rouba uma pessoa. A violência pode ser por arma de fogo, arma branca ou até mesmo uma agressão física. Então, graças a todo o investimento do governador Ratinho Júnior, todo o aporte para a segurança, todo o planejamento, em especial graças a todo o comprometimento e responsabilidade de todos os policiais, nós chegamos a esse número. O menor índice de roubo nos últimos 17 anos no estado do Paraná. E ainda sobre o Paraná, o estado se consolida como polo de saúde infantil com a inauguração de novos hospitais, maternidades e ampliação dos serviços especializados. O investimento de mais de 750 milhões de reais tem permitido que bebês, crianças e adolescentes de diversas regiões do estado recebam cuidados de saúde mais próximos de casa. O governo do Paraná está destinando mais de 750 milhões de reais para obras, reformas, ampliações, equipamentos e custeio da saúde infantil. Entre os principais projetos estão a reestruturação do Hospital Infantil Valdemar Monastier, em Campo Largo, e o apoio financeiro a hospitais de referência, como o Pequeno Príncipe e o Erastinho, ambos em Curitiba. Outro destaque é o novo Hospital da Criança em Maringá, que já começou a funcionar e até 2028 terá capacidade para atender mais de 115 municípios do estado, com leitos de UTI pediátrica e neonatal, centro cirúrgico e consultórios especializados. Nesse hospital está sendo preparado uma ação integral para a saúde das crianças em todas as áreas. Aqui na capital do estado, recentemente, o nosso governador anunciou a pedra fundamental do que vai ser o maior centro de reabilitação do país, que é uma parceria do nosso Hospital da Reabilitação com a ACD, tão ligada à questão da criança como, por exemplo, o nosso Teleton.
O objetivo do investimento é ampliar a oferta de atendimento especializado, garantindo que crianças tenham acesso a exames, consultas e cirurgias sem precisar se deslocar para outras regiões. No Hospital da Criança, em Maringá, por exemplo, o investimento de R$ 181 milhões inclui recursos do município e da União, além da parceria com a Organização Mundial da Família. Em operação, a unidade já conta com 61 leitos e deve aumentar esse número nos próximos anos, se tornando um dos maiores hospitais de pediatria do Brasil. Essa secretaria fez a maior ação extramuros de vacinação com um olhar 100% voltado para as nossas crianças. A vacinação nas escolas, em parceria com a Secretaria Estadual com a Secretaria Municipal, realizamos mais de 200 mil doses e atualizamos mais de 450 mil carteiras de vacinação. As crianças são e serão sempre uma prioridade do nosso governo. E no Rio Grande do Sul foi realizada a abertura oficial da soja. O ato ocorreu em Júlio de Castilhos. A estimativa da safra de verão 2024-2025 é de mais de 21 milhões de toneladas de soja, segundo dados da Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater. De acordo com esta projeção, o estado cultivará uma área de 6,8 milhões de hectares, um aumento de 1,57% na área plantada. As maiores áreas plantadas no estado estão em Dom Pedrito, Tupanciretã, Palmeira das Missões e Júlio de Castilhos. Entre os municípios com mais irrigação, destacam-se São Borja, Dom Pedrito, Itaqui, São Luís Gonzaga e Cruz Alta. O governador Eduardo Leite participou do ato de abertura. A posição do Rio Grande do Sul sempre foi importante na produção de soja, né? A gente tem, além daquilo que a gente produz aqui, acho que é relevante, né, mencionar que os gaúchos ajudaram também a garantir aumento de produtividade em outros lugares do Brasil. Nos últimos anos a gente teve enfrentamento de estiagens, recentemente das chuvas intensas que comprometeram parte da nossa produtividade, mas há uma perspectiva de neutralidade climática, talvez um laninha moderado, que nos geram uma boa expectativa aí em relação a essa safra que está começando agora com esse plantio, uma perspectiva de quase 7 milhões de hectares sendo plantados e mais de 21 milhões de toneladas de produção, o que deve fazer com que o Rio Grande do Sul recupere a segunda posição entre os estados brasileiros, se confirmar essa produção, produtores de soja. Então é uma cultura muito importante para nós, né? E além de ser importante como cultura propriamente dita, é a alavanca da nossa economia aqui nessas plantadeiras, boa parte dela produzidas aqui no Rio Grande do Sul. O estado é o responsável pela maior parte da produção de maquinário e implementos agrícolas no país. Depois tudo que deriva na cadeia produtiva em termos de beneficiamento da soja, não apenas para alimento, mas também cada vez mais na produção de biocombustíveis, também crescendo no nosso estado com incentivos do governo. Então a gente saúda o início desse plantio, né, e essa esperança, a resiliência, a resistência do produtor gaúcho, apesar das dificuldades, mais uma vez indo para uma safra, mas por uma produção, por um plantio com muita esperança e com muito trabalho. Os 229 brasileiros repatriados do Líbano foram recebidos neste domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou no final da manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recepcionou neste domingo os 229 brasileiros repatriados do Líbano, que vieram a bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira. O avião pousou no final da manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Vocês sabem que nós tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel, matando inocentes, matando mulheres, matando crianças, sem nenhum respeito pela vida humana. Não tem como explicar, é muita alegria e muita dor ao mesmo tempo, porque a gente não consegue pensar não pensar nas outras famílias. A aeronave deve trazer mais brasileiros de volta do Líbano nos próximos dias.
A Agência Brasil afirma que cerca de 20 mil brasileiros moram no Líbano e que o Itamaraty calcula que cerca de 3 mil desejam deixar o país, que está no alvo de uma ofensiva israelense contra o movimento terrorista Hezbollah. Stener Sorato foi eleito prefeito de Tubarão, o maior colégio eleitoral da região da Murel, no sul catarinense. O candidato do PL fez uma votação histórica na Cidade Azul. Stener Sorato da Silva Júnior nasceu em maio de 1977 em Tubarão. Filho do empresário político Stener Sorato, o novo prefeito da Cidade Azul foi eleito de forma histórica com 73,3% dos votos. Sorato é reconhecido pela trajetória recém na vida política e trabalho no município e também em toda Santa Catarina. Formado em Direito e advogado há 20 anos, construiu trajetória como empresário e já foi secretário de Indústria e Comércio e de Gestão na cidade. Além de secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Tubarão, foi eleito vereador em 2020, deputado estadual em 2022 e assumiu a Casa Civil pouco tempo depois. Atualmente, o político ainda ocupa um cargo na Assembleia Legislativa e deve deixar o posto em dezembro deste ano para assumir a Prefeitura de Tubarão. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o prefeito eleito falou sobre o período de campanha e agradeceu pelos 42.765 votos. A história do meu pai, como já disse ontem, que deixou um legado fantástico. A história do Denis, a minha história. A gente provando que dá para fazer a coisa certa, que o retorno vem. Isso foi, talvez, Denis, a maior prova nessa eleição, que a gente pode sim fazer a coisa certa. Também na vida pública, que o retorno vem. Agora a gente inicia literalmente um novo tempo. Nós vamos desenrolar todas as bandeiras partidárias, nós vamos desmontar o palanque. Tubarão precisa de muita união. O vereador Denis Matiola assume o cargo como vice na Cidade Azul no dia 1º de janeiro, junto de Stener Sorato. Durante a coletiva na sede da Associação dos Municípios de Laguna, os eleitos adiantaram que o papel do vice deve ser atuante. O vice não vai estar como um figurante ao meu lado, só aguardando quando o prefeito vai fazer alguma viagem ou tirar férias. Muito pelo contrário, eu e o Denis já combinamos isso desde o início, que é para estar junto, trabalhando, dividindo tarefa, porque, como disse já aqui, tem muita coisa para fazer na Prefeitura de Tubarão. Eu vou estar ao lado do Sorato realmente, ajudando. A gente sabe que a Prefeitura é uma grande máquina, os problemas que tem são também enormes. E eu tenho falado, juntando a experiência que o Sorato tem, junto com a minha também, a gente vai dar a volta sim, porque... E também falando muito, ouvindo as pessoas, os empresários, todo mundo tem ideia. Estarei trabalhando junto, como o Sorato falou, a gente é de acordar cedo e não tem hora para dormir. A nossa vida é trabalho e tenho certeza, levando para dentro da Prefeitura, a gente vai realmente transformar a nossa cidade, trazer o que a nossa cidade precisa, que é o zelo, que é o capricho, realmente já para dar uma cara nova, realmente mostrar que o Sorato, o Denis vieram realmente para fazer a diferença. Esse é o nosso intuito. Os eleitos também falaram sobre as primeiras ações de governo. A gente vai estar buscando, sim, já colocar os projetos em prática, principalmente a UPA, como a gente falou, é compromisso, não vamos não vamos deixar para trás. Eu e o Denis, nós temos saúde, determinação para entrar na Prefeitura, sem hora para sair, e preparem-se, porque eu venho no ritmo de Casa Civil, então vai ser muito, mas muito trabalho. Tubarão tem pressa, nós vamos lutar muito para que a nossa cidade se coloque nos trilhos o mais rápido possível e fazer um grande levantamento. Outra coisa que a gente olhou durante toda a campanha, já tinha uma noção, mas confesso que não sabia do estado que estava
os prédios municipais. Então a gente vai fazer um grande levantamento de todos os prédios do município para que a gente faça um grande programa de reforma. Algumas importantes capitais do Brasil vão ter segundo turno nas eleições municipais. Eleitores de São Paulo, Belém, Fortaleza e Belo Horizonte vão ter que voltar às urnas no dia 27 de outubro. Em São Paulo, uma eleição que foi repleta de polêmicas, o candidato que se colocava como um outsider da política acabou ficando de fora. Pablo Marçal teve uma votação expressiva, mas não alcançou o segundo turno. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar a preferência do eleitorado no final do mês. Ambos ficaram com 29% dos votos. Eleitores de Fortaleza, capital cearense, também vão precisar voltar às urnas em 27 de outubro. André Fernandes, do PL, recebeu 40% dos votos, enquanto Evandro Leitão, do PT, ficou com 34%. Belo Horizonte é outra capital importante que terá segundo turno. Bruno Engler, do PL, conquistou 34% da preferência do eleitorado, enquanto o atual prefeito Fuad Noman teve 26%. Em Belém do Pará, o prefeito Edmilson Rodrigues não passou de 80 mil votos e ficou de fora do segundo turno, que vai ser disputado entre Igor Normando e delegado Éder Mauro. Vários prefeitos que tiveram o atual mandato bem avaliado foram reeleitos nesse domingo nas capitais brasileiras. É o caso do Rio de Janeiro, Recife, Macapá, Boa Vista, Florianópolis, Rio Branco e Salvador. As eleições municipais deste domingo nas capitais brasileiras contaram com prefeitos bem avaliados reeleitos no primeiro turno. É o caso do Rio de Janeiro, que deu uma ampla vitória a Eduardo Paes, com quase 60% dos votos válidos. Paes teve como principal rival o ex-delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O mesmo cenário se repetiu em Recife, onde o prefeito João Campos, do PSB, não deu chances ao adversário e ficou com mais de 78% dos votos válidos. João é filho de Eduardo Campos, candidato à presidência em 2014, que morreu em um acidente aéreo em plena campanha. Os prefeitos de Macapá, Boa Vista, Florianópolis, Rio Branco e Salvador também foram reeleitos, seguindo a tendência dos prefeitos bem avaliados. Isso aí, e a seguir a gente continua falando sobre a eleição. Em Garopaba, no sul de Santa Catarina, o prefeito Júnior de Abreu Bento se reelege com a maior votação da história da cidade. E ao vivo, aqui comigo no estúdio, Vinícius Pacheco traz curiosidades e informações sobre o pleito eleitoral. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Eu precisei me operar. Ainda bem que eu estou em Santa Catarina. Aqui, quem precisa tem atendimento na saúde. Investindo em profissionais e estrutura, o governo do estado está trabalhando e reduzindo as filas das cirurgias e está melhorando os hospitais em toda a rede estadual, numa ação como nunca se viu antes. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta e o atual prefeito de Garopaba fez história. Júnior de Abreu Bento é reeleito. A vantagem foi tão grande que as comemorações na capital catarinense do surf começaram antes mesmo do resultado oficial. A cobertura das eleições 2024 começou às 3 horas da tarde, com boletins ao vivo ao longo da programação. Às 4 e às 5 horas, novos boletins atualizaram o público sobre o andamento da apuração. Estamos aqui dentro do Colégio Eleitoral Maria Correia Saad, esse que é o segundo maior colégio eleitoral de Garopaba e também da Zona 73, que compõe Garopaba e Imbituba.
Às 18 horas, a Pix TV entrou com programação especial, detalhando voto a voto nas principais capitais e em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ênfase na apuração em Garopaba e região. Os eleitores meio que entenderam, né? Porque o prefeito colocou 5 candidatos na Câmara de Vereadores. Conseguiu esse discurso, pegou bem em Garopaba e resultou em voto, né? Desde o início da transmissão, nossa equipe recebia imagens do atual prefeito de Garopaba, que já desfilava pelas ruas da cidade comemorando a reeleição. Fontes ligadas aos partidos apontavam a vitória do prefeito antes mesmo da divulgação oficial dos resultados pela Justiça Eleitoral. Carreatas, festas e fogos marcaram as comemorações na cidade, enquanto a apuração seguia em andamento. A confirmação oficial veio pouco depois, por volta das 8 horas da noite, com o prefeito reeleito somando 10.313 votos. Do prefeito Júnior de Abreu Bento, ele que é do PP e dessa vez foi eleito com mais de 10 mil votos. A divulgação do resultado para vereadores mostrou a reeleição de 5 dos 9 membros da Câmara, enquanto 4 novos nomes foram eleitos. A transmissão foi concluída com o resultado da apuração em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A audiência foi considerada satisfatória tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming. E não parou por aí, a cobertura continua. O atual chefe do Executivo garopabense foi o primeiro progressista a ser reeleito na capital catarinense do surf. E, além disso, registrou a maior diferença entre os adversários já registrada. Quem está aqui comigo para falar mais sobre esse assunto é o Vinícius Pacheco. Vinícius, boa noite, bem-vindo. Ontem o dia foi intenso, de cobertura, e a gente começa perguntando para você trazer esse panorama dessa diferença na história política de Garopaba. Foi a primeira vez que um candidato, frente ao segundo colocado, teve uma vantagem tão expressiva, né? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. De fato, algo histórico na capital catarinense do surf, e a gente vai mostrar aqui para vocês na tela um pouco do histórico do que a gente já teve de prefeitos comandando aqui a capital catarinense do surf. Na primeira eleição de Garopaba, o Batista Pacheco, isso em 82, a primeira vez que os eleitores de Garopaba puderam escolher o seu prefeito, eles optaram pelo Batista Pacheco, que na época ele era do PSD1. Nesse caso, quando a gente fala de PSD1, é lá o início do PP, o atual Progressistas. Então, foi a primeira vez que o Progressistas teve alguém ocupando o executivo de Garopaba. Depois disso, nós tivemos o Quirino, que era do PFL. Logo após veio o Ari, que também era do PFL. Então, desde então, o PP nunca mais ocupou. Até que em 2004, o Carlinhos se torna também prefeito de Garopaba e não consegue a reeleição. Então ficou aquele histórico que o PP, o Progressistas, nunca conseguia a reeleição. E agora o Juninho, passando depois o Luiz Nestor por 2, o Luiz Nestor foi prefeito 2 vezes, Sérgio Cunha também foi prefeito, e o Juninho acaba com esse histórico, que ficava na cabeça dos progressistas em Garopaba. E além de conseguir esse feito histórico no município, ele conseguiu a maior diferença. E é isso que a gente vai ver aqui também nessa próxima tela que eu separei para vocês. Tanto em porcentagem quanto em número de votos, tá? Essa diferença foi muito grande. Só para se ter uma ideia, tá? A maior diferença até então que o município já teve foi quando o Ari ganhou também do Batista Pacheco, que também já tinha sido prefeito, Então o Ari ganhou com 55% dos votos, 55,95%, o que na época era uma diferença de 1.258 votos. O Luiz Nestor depois consegue uma diferença um pouquinho menor, mas em quantidade de eleitores era maior, que aqui se mostrava em 55,16%, o que representava 2.579 votos. E agora o Juninho, pela primeira vez, consegue uma votação muito expressiva dentro de Garopaba, conseguindo 59,27% dos votos, aí um número de 5.145 votos. Só para se ter uma comparação, o segundo colocado, que foi Uribe, fez uma diferença parecida com o que ele teve de diferença de votos ali, Então 5.168 votos, uma diferença bem grande
em Garopaba, um feito histórico para os progressistas na capital catarinense do surf, em Garopaba, pela primeira vez conseguindo a reeleição e também fazendo esse feito histórico com uma diferença muito grande. Um fato também que chama a atenção, e a gente já vinha falando também durante a programação ontem, no domingo, durante a apuração dos votos, é com relação à abstenção de votos, a abstenção dos eleitores. E a gente vai mostrar na próxima tela o que isso ocasionou. Em Garopaba, essa eleição não foi a maior abstenção em porcentagem. Por quê? Na eleição passada, 22,51% dos eleitores aptos a votar não foram às urnas. Nessa eleição, foi 21,55%. No entanto, isso representa em número de eleitores um pouco mais. Afinal de contas, né, o eleitorado garopabense aumentou de 2020 para 2024. Então, agora não foram às urnas 4.985. Então, mais pessoas deixaram de ir, mas pela porcentagem, pela quantidade de pessoas aptas a votar, essa porcentagem ficou menor. Então, outro ponto que chama atenção, Vinícius, foi uma abstenção alta? Foi, mas está na média de Santa Catarina. Na eleição passada, por exemplo, ficou até abaixo da média, embora tenha sido a maior porcentagem, a maior abstenção registrada em Garopaba, na eleição passada foi 29% e nessa ficou 21%. Então, Garopaba ficou um pouquinho abaixo da média. Falando sobre isso, a gente vai ver agora como ficou a Casa de Leis em Garopaba. Os 9 vereadores eleitos. Então, a gente teve o mais votado pelo PP, o Edmundo, o mais votado de todos, na verdade, o Edmundo. Na sequência, a gente teve o Jairo da Mecânica e o Felipe do Agro. Então, todos os 3 do PP. O Sérgio Jacaré, que hoje também está mais alinhado à situação, ao atual governo, ele que é do PL, fez a mudança do MDB para o PL, conseguiu uma cadeira na Câmara de Vereadores. Pela primeira vez, o PT vai ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores com o Rodrigo Oliveira. O Aires do Cezoca, então, conseguiu a 4ª cadeira do PP. Então, com isso, o governo de Garopaba vai ter maioria. Se hoje o Sérgio Jacaré permanecer com a situação, permanecer com o governo, a tendência é que os projetos, a tendência é que sejam aprovados com mais facilidade. Afinal de contas, terão a maioria na Câmara de Vereadores. Na sequência, então, a gente tem o Nazinho. Um detalhe, Nazinho é irmão do Sérgio Jacaré, tá? Então, dividiu a família ali, mas, mesmo assim, o Sérgio, comparado com a última eleição, que ele foi mais bem votado, permaneceu bem votado, aumentou o número de votos e conseguiu também com que o irmão, nesse caso, trabalhando para a oposição do MDB, fosse eleito também. Felipe de Souza, também eleito pelo MDB, e o Dedéu do Podemos. Lembrando que o Dedéu entrou pela proporcionalidade. Então, ele não foi um dos mais bem votados, mas como o Podemos fez uma boa votação, juntando o voto, por exemplo, do Juninho da Rádio, do Sérgio Araújo, né, que foi ex-prefeito de Garopaba, mas não conseguiu ser eleito como vereador, a votação deles fez com que o Dedéu conseguisse entrar e ocupasse essa cadeira também na Câmara de Vereadores, deixando de fora, por exemplo, o João Julião, que atualmente é vereador pelo MDB em Garopaba, e outros vereadores até do PP que foram mais bem votados, mas ele entrou pela proporcionalidade. Isso indica que o prefeito, no segundo mandato, terá a maioria na Câmara, considerando a participação do Sérgio Jacaré na coligação, né? E fez o que queria, né? Porque a atual situação queria muito trabalhar colocar esse número maior de vereadores, porque vinham passando bastante trabalho na atual situação, né? Sim. Agora, Santa Catarina, Vinícius, a eleição está definida em todos os municípios, inclusive onde poderia ter segundo turno. Então, definição nos 295 municípios do estado, a gente quer saber como é que ficou a divisão dos partidos. Que partido está liderando o número de prefeituras aqui em Santa Catarina? Só lembrando para o público que está nos acompanhando, em Santa Catarina, dos 295 municípios aptos, dos 295 municípios que foram às urnas, os eleitores que foram às urnas, os catarinenses, apenas 3 poderiam ir ao segundo turno. Nesse caso, todos os 3 municípios, que nesse caso era Joinville, Blumenau e Florianópolis,
decidiram tudo no primeiro turno. Isso também é algo histórico, desde 2000 que isso não acontecia em Santa Catarina, que não tinha segundo turno em Santa Catarina. Então a gente vai trazer aqui para vocês, já que está tudo decidido, como que ficou essa divisão de partidos, como o Tiago estava nos perguntando aqui. E aqui vem um detalhe, tá? Para você que está nos acompanhando, o PL, que é o atual partido do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, ocupou o maior número de prefeituras, com 90 prefeituras sendo ocupadas pelo PL. Na sequência, temos o MDB, o PP e, em quarto, o PSD, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o PSD, que também está ocupando um cenário nacional, foi um dos partidos que mais tem crescido no país e apresentando um crescimento tanto em porcentagem quanto em números absolutos também. Então a gente já vai mostrar para você como que ficou essa questão, já falando do primeiro turno, né, que alguns municípios já decidiram. Então, olha só, o PSD no cenário nacional, nas prefeituras que já está tudo decidido, foi o partido que mais cresceu, tá? O PSD, só para a questão de comparação, em 2020 ele ocupava, o PSD, partido criado pelo Kassab, em 2020 ocupava 650 prefeituras. Agora, em 2024, nessas eleições, foi para 878 prefeituras. Então é um crescimento de 35% e números absolutos são 228 prefeituras a mais. Agora aqui o PSDB, outro detalhe que a gente vai chamar aqui, que agora está com 269 prefeituras, foi um dos que mais caiu. Aí o PSDB tendo essa desidratação, né? Ele que saiu na eleição passada de 512 prefeituras em 2020, indo agora para 269. Falando em crescimento, o Republicanos foi o segundo que mais cresceu. Então, o Republicanos, que aparece aqui na 6ª colocação, com 468 prefeituras, na eleição anterior, ele tinha 208 prefeituras. Então, foi um crescimento de 107%, crescendo bastante. Outro partido que cresceu também bastante, foi o terceiro que mais cresceu, 48%, foi o PL, que saiu de 345 prefeituras para 345 em 2020 para 510 nesta eleição. E o PT, o partido do nosso presidente da República, foi um dos partidos que também teve queda, 39% de queda. Ele que já vinha nessa desidratação na eleição passada, 2020, onde tinha 179 prefeituras, ele tinha 248, ele teve uma queda aqui de 38%. Ele teve uma queda de 179 prefeituras também, o PT, na representação nacional. E aí agora a gente vai falar também sobre o segundo turno, porque aqui a gente está falando das prefeituras já decididas, e esse é o que a gente já tem consolidado, mas isso pode crescer, principalmente PL, União Brasil, porque ele tem prefeitos disputando o segundo turno, e é o que a gente vai mostrar na nossa próxima tela. A tela dos partidos que ainda vão para o segundo turno, depois ali, essa é a outra tela. Número 7. Isso. É a tela que a gente vai ter das prefeituras que vão disputar ainda o segundo turno. Essas são das capitais, dos prefeitos que vão ocupar, né? Um pouco antes. Não temos, então. Tá, então a gente ficou sem a arte do... Mas o PL é um dos partidos que mais vai disputar o segundo turno, junto com União Brasil. PT também disputa algumas prefeituras, Republicanos também vai disputar, mas nesse caso a gente tem essas consolidadas, foi o que a gente já mostrou ali, PSD crescendo bastante, PSDB desidratando, assim como o PT. Mas o MDB e o Progressistas continuam ali entre segundo e terceiro colocado, um dos maiores partidos do Brasil, eles continuam nessa liderança, né? Só um detalhe, Thiago, que é a primeira vez em 20 anos também que o MDB não fica na liderança entre as prefeituras.
Então o MDB também desidratando um pouquinho. Exato. Agora, em todo o Brasil, 52 municípios, como você falou, vão ter segundo turno, né? E desses, 15 são capitais. Como é que está esse cenário aí? Que partidos vão representar? Você já deu uma pincelada, uma adiantada, que pode aumentar um partido aqui, outro ali. Como é que fica esse cenário aí para o segundo turno, Vinícius? É isso que a gente vai mostrar agora. As capitais, primeiro a gente vai mostrar para vocês quem que vai já para o segundo turno. Os prefeitos das capitais que ainda não decidiram, essas são a do primeiro turno. A gente vai primeiro para o segundo turno. Então, as capitais que ainda faltam decidir a eleição. Temos em Aracaju, no Sergipe, a Emília Correia do PL, com 41%, vai também disputar com o Luiz Roberto do PDT, que ficou com 23%. Em Belém, no Pará, o Igor do MDB vai disputar com o delegado Éder Mauro, do PL. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Bruno Engler, do PL, vai disputar com o Faldi Noman, do PSD. Em Campo Grande, a Adriane Lopes, do PP, vai disputar com a Rose Modesto, da União Brasil. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a Abílio Brunini Brunini do PL, vai disputar com Lúdio, do PT. Em Curitiba, o Eduardo Pimentel, do PSD, vai disputar com a Cristina Gremel, do PMB. Em Fortaleza, no Ceará, a André Fernandes, do PL, vai disputar segundo turno com Evandro Leitão, do PT. Em Goiânia, em Goiás, Fred Rodrigues, do PL, vai disputar com Mabel, do União Brasil. Em João Pessoa, o Cícero Lucena vai disputar com Marcelo Queiroga. Em Manaus, em Amazonas, o David Almeida, do Avante, vai disputar com o capitão Alberto, do Alberto Neto, eles que tiveram 32% e 24%, respectivamente. Em Natal, no Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, vai disputar com a Natália Bonavides, do PT. Em Palmas, no Tocantins, a Janade Valcari, do PL, vai disputar com Eduardo Siqueira, do Podemos. Sebastião Melo, do MDB, em Porto Alegre, vai disputar o segundo turno com a Maria do Rosário. Ele que quase conseguiu decidir ali no primeiro turno, agora vai ter que ir para o segundo turno com a Maria do Rosário. Em Porto Velho, a Mariana Carvalho, do União Brasil, vai disputar com o Léo, do Podemos. E em São Paulo, como a gente já trouxe aqui na nossa programação também, uma eleição bem disputada, o Ricardo Nunes, do MDB, vai disputar com Guilherme Boulos, do PSOL. Eleição bem apertada, com pouca diferença ali entre o primeiro e até o mesmo terceiro colocado. Agora a gente vai para as prefeituras que já foram decididas. Está tudo decidido, já ficou tudo certo já no primeiro turno. Onde a gente teve, por exemplo, Florianópolis, a gente teve no Fortaleza, aqui ó. Então a gente tem nessa tela o Arthur de Boa Vista, foi eleito no primeiro turno, ele que é do MDB, com 75,18%. Em Florianópolis, o Topázio, do PSD, foi eleito também no primeiro turno, com 58%. Em Macapá, no Amapá, o Dr. Furlan, do MDB, com 85%, foi uma das porcentagens maiores de todas as capitais. Em Maceió, em Alagoas, o JHC, do PL, com 83%. Em Recife, João Campos, ele que é do Pernambuco, do PSB, conseguiu 78% da maioria dos votos. Em Rio Branco, no Acre, o Tião, do PL, conseguiu 54%. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, novamente, será prefeito da capital do Rio de Janeiro, com 60,47% dos votos. Em Salvador, na Bahia, o Bruno Reis, do União Brasil, conseguiu 78%. Em São Luís, no Maranhão, o Eduardo Braide, do PSD, conseguiu 70% dos votos. Em Teresina, no Piauí, o Silvio Mendes, do União Brasil, conseguiu 52,18%. E em Vitória, no Espírito Santo, o Lorenzo conseguiu 56,22%. Esses foram os resultados das prefeituras nas capitais que já conseguiram decidir tudo no primeiro turno. Então, lembrando, daqui a alguns dias a gente vai falar novamente de como vai ficar esse cenário nacional, já tudo decidido. A gente trouxe aqui, até então, um crescimento bem grande do PSD, que pode crescer ainda mais. O PL, que cresceu bastante e pode crescer ainda mais, em pontos estratégicos. Sempre quando a gente fala em eleição, a gente já está pensando na próxima eleição.
Então, o que mostra é que, principalmente, o Centrão está crescendo. Muito provavelmente, nos últimos anos, a gente tem visto soltar muito dinheiro para esses partidos, né? Onde eles conseguem ali nos seus currais eleitorais e soltar esse dinheiro, fazer algumas obras importantes, isso se reverte em voto. Então, como vai ser a postura agora do governo federal após essas eleições é o que a gente vai ter que entender, porque, claro, eles estão pensando também na próxima eleição. São as famosas emendas, né? E agora as emendas secretas que Flávio Dino tanto tinha medo, por isso mandou até suspender antes da eleição, né? Dizendo que nada tem a ver com pleito eleitoral. A gente sabe que a história é outra. Me chamou a atenção que, na sua análise ali, no que vai para o segundo turno, o PL pode ter mais 6 prefeituras, o MDB realmente um pouco mais desidratado. Para o segundo turno tem apenas 3 candidatos, incluindo o candidato, o atual prefeito de Porto Alegre, que pode ir à reeleição com a Maria do Rosário. É outro partido que tem que se reinventar, né? Já tentou, não é só mudar o nome, como fizeram algum tempo atrás, né? Tirar o P, né? Tem que se reinventar, tem que trabalhar, porque está vendo que está perdendo espaço também, assim como a gente tem visto o PSDB bem desidratado. Vinícius, obrigado, uma boa noite para você. E assim a gente encerra essa edição do Pix News nessa segunda-feira. Ressaca, né? Segunda-feira de ressaca pós-eleição municipal em todo o Brasil. Mais notícias até com esses detalhes e todas as informações das eleições lá no nosso site pixtv.com.br e também, claro, nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Na sequência tem Lost e a gente se vê amanhã às 8 da noite ao vivo. Pix TV é conteúdo todo dia.